Sejam todos muito bem-vindos para o 45º programa Falando sobre Rotary. Este programa é coordenado e organizado por seus idealizadores Roberta Lopes de Moraes, governadora 2015-2016, Júlio Lócio, governador 2006-2007 e Carlos Augusto Bácaro. Este é um canal de comunicação que conecta as lideranças rotárias e os rotarianos, rotaractianos, interactianos e também as casas da amizade de uma forma prática e acessível por meio da videoconferência. Este encontro está sendo transmitido ao vivo pelo Facebook através da página Ligados no Rotary e a gravação desse programa estará disponível no YouTube, no canal Falando sobre Rotary. Este e todos os outros programas vocês podem ver e rever e compartilhar nas suas redes sociais através do canal Falando sobre Rotary no YouTube. Aliás, peço para que vocês entrem lá e deixem a sua inscrição e o seu like nos vídeos que gostarem. A interação de hoje com os convidados será somente por meio de perguntas orais, bastando levantar a mão azul do aplicativo. E hoje o nosso bate-papo é falando com a ABIGE, a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, com os convidados Ligéia Estivanin, presidente da ABIGE, Paulo Andrade Gomes, vice-presidente, Rosana Meirelles, primeira secretária, Luiz Spengler, primeiro tesoureiro. E com a participação especial dos ex-presidentes da ABIGE, Luiz Gustavo Custer Prado, Maria Letícia Ferreira e Leandro Araújo. Esse programa tem o apoio da Latamsul. Passo agora a palavra para a governadora Roberta. Bem, boa tarde a todos que nos acompanham aqui na sala do Zoom e aqueles que já estão ali acompanhando, compartilhando no Facebook. Boa tarde a todos. Como foi divulgado esta semana, hoje vamos conhecer mais de perto a Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens, a ABIGE. E estamos muito honrados de receber esse time aqui no programa Falando sobre Rotary. Para iniciar, eu vou passar a palavra para aquela que é uma pessoa maravilhosa, um exemplo da liderança feminina dentro da nossa organização. Ligéia Estivanin é a atual presidente da ABIGE e também é a coordenadora da imagem pública do Rotary para a região 31. É uma rotariana que nós podemos realmente dizer que é um exemplo de pessoa em ação. E seu amor pelo intercâmbio é sentido
não é de hoje, é de muito tempo. Ela sempre tem se mostrado uma grande embaixadora do intercâmbio de jovens dentro da nossa organização. Júlio, quer dar uma palavrinha aí antes de passar para a Ligeia e para todo o staff da ABIGE? Por favor, Júlio, com você. O som? Isso é maldade, esquece de ligar o meu. Gente, não só como rotariano, eu sou um fã e um vibrador a respeito do intercâmbio de jovens. Eu sempre digo que todo dia eu devo dizer, como digo às pessoas que elas devem fazer a mesma, eu digo muito obrigado, Rotary. E veja bem, o intercâmbio de jovem foi mais uma ponte para eu dizer diariamente obrigado. Nós temos um filho agora do nosso casamento, e esse meu filho, ele fez o intercâmbio de jovem, desculpa, é o telefone que toca no horário errado, e esse meu filho fez o intercâmbio de jovem. E o Rotary sempre tem plasmado a personalidade desse meu filho, porque ele conviveu o Rotary desde da tenra idade, aos 3 anos de idade. Ele já participava quando fui governador, ele nos acompanhou pelo Ceará, Piauí e Maranhão. Enfim, ele foi para os Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos, meu filho nunca comeu uma folha de alface. Meu filho foi para casa de um vegetariano e um indiano, que indiano só come pimenta. Em vez dele se revoltar, como ele sabe o que é o espírito Rotary, e o indiano chegou e disse: vou comprar comida para você comer. Ele disse: não, senhor, eu vou me acostumar com a comida de vocês. Assim o fez. Filho único, a mãe já mais temporânea, tinha tudo em casa. Resultado, aprendeu a cozinhar, lavar, passar, tudo. Então, Rotary, mais uma vez, ajuda a formar a cidadania do meu filho. Obrigado, Rotary. Obrigado a vocês do intercâmbio de jovem, com qualquer nome, com qualquer associação que vocês tenham. Vocês estão fazendo o bem à humanidade porque vocês estão criando humanidade. Muito obrigado, Roberta, pelo espaço que você deu para eu desabafar isso. Roberta? Eu também sei som. Ligeia, companheira de ano rotário, tive o prazer de conviver com você, com o time dos governadores presente para o mundo, o segundo ano, né, que você assumia como governadora de distrito, né, a Ligeia esteve à frente de um distrito por 2 vezes, né, e para nosso privilégio, no ano rotário 2015-16. Ligeia, querida, é com você, e temos o prazer de recebê-la aqui hoje, junto com todo esse time maravilhoso da ABIGE. Por favor, Ligeia, com você, querida. Obrigada, governadores Júlio e Roberta, os idealizadores, junto com o Carlos Bácaro, deste programa, que é maravilhoso, tem feito um bem enorme no Brasil, uma audiência fantástica, através tanto do Zoom como do YouTube, do Facebook. Ao Bácaro, eu sempre agradeço, porque ele me ajudou, deu o primeiro treinamento na ABIGE do Zoom, logo começou a pandemia. A Roberta, que está sempre divulgando nossos eventos, foi governadora junto comigo, como ela falou, e ao governador Júlio por esta oportunidade que eu estou tendo junto com a minha equipe. Eu vou pedir, então, o Carlos, enquanto ele coloca lá a minha apresentação, eu vou mostrar, Roberta, adorei o seu paletó. E aí eu queria mostrar o meu aqui. Eu não consigo mais vestir, porque... Olha só que legal. É isso aí. Amei o seu, então eu quis mostrar o meu também, mas ele está tão pesado, Roberta, que eu não consigo mais vestir o paletó. O assunto que Roberta e Júlio e Carlos me convidaram para abordar hoje, na reunião de hoje, é a ABIGE. A ABIGE, para todos vocês que ainda não a conhecem, ela é uma associação brasileira de intercâmbio de jovens e é
essa gestão que eu estou é a 19-21, é uma gestão de 2 anos. Então, todo presidente fica por 2 anos. Acima aí nesse primeiro template, aí, nós temos o nosso logotipo, né, da ABIGE, e também o logo, dando dois jovens ali, um menino e uma menina, e também o logotipo do intercâmbio do Brasil, né, Rotary Brasil, a marca mãe, com a barra, o Rotary Youth Exchange, RIE, que hoje não se fala mais PIGE, eles pediram no último evento de Monterrey que nós forçássemos um pouco para falar só o RIE, para que a marca se unificasse. E o Brasil, porque é o intercâmbio do Brasil. Segue, Bácaro. A Associação Brasileira de Intercâmbio, ela foi fundada em 25 de outubro de 2008, ela tem estatuto, ela tem âmbito nacional, né, porque ela tem os 31 distritos do Brasil associados à ABIGE, ela é autônoma, ela é beneficente, ela é filantrópica, cultural e educativa. Não é de fins econômicos, então, evidentemente, ela é sem fins lucrativos e dotada de personalidade jurídica de direito privado. Ela tem sede e fórum na cidade de Amparo, porque a ABIGE, e o Luiz vai contar a história da ABIGE, ela tem já 40 anos, mas ela foi registrada CNPJ e como uma organização realmente regularizada perante as leis brasileiras, na cidade de Amparo, quando o nosso companheiro Paulo Saragiotto foi o presidente da ABIGE. E como ele mora em Amparo, foi feito o registro em Amparo. Ela visa contribuir para a paz mundial e o entendimento entre os povos, que é o objetivo maior do nosso Rotary, que está ali naquele elemento da Avenida de Serviços Internacionais. Segue. Nós temos um conselho diretor na ABIGE, temos o conselho consultivo, que é formado dos ex-presidentes da ABIGE, nós temos o conselho deliberativo e temos o conselho fiscal, que são, de acordo com o estatuto, são os conselhos que nós deveremos ter, e o conselho diretor, para este ano de 2019-20, para esse biênio, é assim composto. Segue. Eu estou na presidência, Ligéia Estivanin, do distrito 4.563, o vice é o Paulo Andrade Gomes, do distrito 4.391, a vice-presidente, segunda vice-presidente, é Maria Letícia Ferreira, do distrito 4.770, a primeira secretária é Rosana Meirelles, do distrito 4.571, a segunda, Naídes Orff, do distrito 4.730, sendo que a Naídes foi primeira até dezembro. Como ela tinha que assumir e ir para San Diego fazer o treinamento, ela passou para a Rosana a partir de 1º de janeiro, as duas trocaram, uma ficou, a Naídes foi para a segunda e ela para a primeira. Os tesoureiros, Luiz Carlos Spengler, distrito 4.470, e Marcos Zanardo, distrito 4.420. Nós temos aí os distritos brasileiros, né? Nós temos 31 distritos no Brasil, apenas um distrito no Rio Grande do Sul não faz intercâmbio, mas ele também participa da ABIGE. Nós temos esse distrito no nosso mail, na nossa orientação, mas ele ainda não faz intercâmbio de jovens. Segue. A missão da ABIGE, eu vou deixar para o Luiz, para o Luiz Spengler, que está na apresentação dele, e a visão da ABIGE também é ser reconhecida nacional e internacionalmente pela excelência dos nossos trabalhos. Segue. Como presidente da ABIGE, eu tenho me dedicado muito, assim como toda a diretoria, não medindo esforços para realizar as suas atividades de forma direta ou indireta, sempre procurando envolver os 30 distritos que fazem intercâmbio
e na mesma igualdade de oportunidades, de importância perante os distritos internacionais, que são os nossos parceiros e que são aqueles que nos dão as vagas, né, as oportunidades de intercâmbio dos nossos jovens, e integrar esses esforços com os do Rotary International. O objetivo principal é promover a realização de um intercâmbio seguro e saudável para o nosso estudante, porque isso é o que nos pede a certificação e é o que o RI exige da gente. Então, nós procuramos ajudar todos os 30 distritos brasileiros que estão conectados com o mundo. O lema deste ano nos remete a uma significância do próprio lema, né, em tempos de pandemia, que é o Rotary abre oportunidades. O programa de intercâmbio é o próprio lema rotário, né? É a internacionalidade do Rotary, é o Rotary Conecta o Mundo, é o Rotary Transformando Vidas, é o Rotary na sua diversidade, na sua internacionalidade, abrindo oportunidades. Segue. E os valores do Rotary, é lógico que nós temos outros, mas a gente procura sempre trabalhar com os 5 valores principais do planejamento estratégico do Rotary International, que é também do nosso planejamento estratégico, que é liderança, companheirismo, serviço, integridade e diversidade. Segue. E em tempos de pandemia, né, o Rotary não parou. Por que será que o Rotary não parou? Segue. Ele não parou porque nós inspiramos as pessoas a acreditar na vida em meio a tanta morte, orientando os nossos jovens que estavam lá fora, as famílias aqui, os pais, os próprios rotarianos que trabalham com intercâmbio, nós procuramos inspirar a todos. Nós também não paramos porque nós conectamos o mundo mesmo no isolamento, continuamos fazendo as nossas reuniões com todas as lideranças das outras instituições, como o Paulo vai falar depois sobre as instituições parceiras da ABIGE, e nós continuamos conectando todos eles, todos os nossos parceiros pelo mundo. Transformamos crises em solidariedade, por isso nós não paramos, né? Segue. E combatemos a polio, assim como estamos combatendo o coronavírus. Trabalhamos arduamente aí nesse mês de outubro pela vacinação. Infelizmente, não conseguimos o resultado que queríamos, foi muito baixo o nível de vacinação, mas nós combatemos e procuramos fazer através do telepólio, que eu participei bastante também, muitos da ABIGE me ajudaram. Então, nós agora também estamos aí lutando contra o coronavírus. Segue. E aprendemos a amar o próximo, mesmo que à distância, fazendo reuniões, procurando mandar mensagem. Aqueles que adoeceram, a gente deu aquele alento mesmo de longe e aprendemos. Acabamos de receber agora as imagens dos nossos amigos, queridos, companheiros da Grécia e da Turquia. Estamos aí de longe, procurando dar o maior conforto a todos eles. Segue. Orientamos pessoas a terem esperanças em meio a tanta incerteza. Segue. E capacitamos pessoas a sobreviver na pandemia. Quantas famílias nos ligaram, desesperadas, com os jovens fora do Brasil, e o Luiz vai falar um pouquinho sobre esse momento. Segue. E combatemos a fome de quem a Covid tirou até a dignidade. A gente sabe de famílias inteiras, de pessoas que não estavam em nenhum grau de dificuldades econômicas e, de repente, com a pandemia, passaram fome, não tinham o que comer dentro de casa. Mas nós ajudamos com vários projetos feitos por nossos clubes para arrecadar alimentos para essas pessoas. Segue. E salvamos vidas com pequenas atitudes. Quantos projetos de máscaras, de EPIs nós fizemos com os nossos clubes pelo Brasil afora? Muitos estudantes nos ajudaram, assim como Interate e Rotarate também. Segue. E empoderamos várias pessoas a lutar contra a Covid-19, a ficarem firmes e fortes, porque tudo isso vai passar e nós sabemos que o amanhã será melhor que o hoje. Segue.
E por isso nós todos somos Rotary Pessoas em Ação. Este é a nossa logomarca de Pessoas em Ação, da campanha Pessoas em Ação, e a ABIGE está com um grupo de pessoas totalmente em ação, preocupadas com o intercâmbio de jovens, com a realização desse intercâmbio, com a segurança, com o bem-estar dos nossos intercambistas. Segue. E nós pedimos que todos vocês, cada um de nós, seja embaixador da marca, tanto a marca da ABIGE quanto a marca do Rotary International, principalmente a do Rotary International, a do nosso clube e a do nosso distrito, porque a ABIGE só existe porque o Rotary existe, porque o Rotary permite que a ABIGE existe e porque o Rotary International nos reconhece. Então, nós temos que promover, divulgar e defender as marcas. Segue. E eu peço a cada um de vocês que conte a sua história, assim como o governador Júlio Lócio contou a sua história no início do seu filho, do intercâmbio, que cada um de vocês que tem uma história, conte essa história, faça essa história para o showcase do My Rotary, para que a gente possa, o Brasil ganhou, está aí no primeiro lugar na colocação de eventos de pólio lá no registro dos eventos. Vamos contar histórias e vamos ser os campeões em contar as nossas histórias pessoais e as histórias dos nossos clubes, dos nossos intercambistas, dos nossos interactianos, dos nossos rotaractianos, lá no showcase do My Rotary. Muito obrigada pela atenção de vocês. E agora eu falo com a Roberta, que na sequência, para completar a minha fala, deveria ser o Luiz Spengler, que vai contar a história da ABIGE. Sim, a palavra é sua, Luiz Spengler. Alô? Estamos ouvindo. Ah, Na hora que perfeito. for projetar a apresentação, você me avisa. Por favor, pode começar a projetar. Bom, nós vamos falar um pouco sobre como surgiu a ABIGE, né? Próximo slide, por favor. Bom, vamos falar da origem do intercâmbio no Brasil, para a gente poder entender o surgimento da ABIGE. Após o início do intercâmbio, os companheiros responsáveis pelo intercâmbio no distrito começaram a ter encontros anuais para discutir e aprimorar o intercâmbio através da troca de experiências. Daí surgiu, inicialmente, a Brazilian Association of Rotary Youth Exchange Officers, e mais tarde surgiu a ABIGE. Próximo, por favor. Próximo slide. Isso. Obrigado. O programa de intercâmbio de jovens teve sua origem brasileira em Belo Horizonte, iniciado pelo médico professor Rui Pimenta Filho, em 1967. O companheiro Rui Pimenta nasceu em Peçanha, Minas Gerais, dia 22 de dezembro de 1919, formou-se em medicina pela Universidade Federal de Minas Gerais e fez doutorado na Johns Hopkins University, em Baltimore, nos Estados Unidos. Ele clinicou em Valadares durante muitos anos, onde ingressou em Rotary. Posteriormente, ele mudou-se para Belo Horizonte e foi professor catedrático de ginecologia e obstetrícia na Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais. Consta em seu currículo rotário vários trabalhos em prol da juventude. 3 de suas filhas, a Maria Eugênia, a Ana Maria e a Carolina, se dedicaram ao programa de intercâmbio de jovens dos seus distritos, e 6 dos seus 8 filhos participaram do programa de intercâmbio. O companheiro Rui faleceu em 15 de julho de 1993. Como é que começou? Uma reportagem sobre o programa de intercâmbio de jovens saiu publicada na revista The Rotarian, em 1966, escrita pelo companheiro Bill Law,
de Montrose, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. O então governador entrante do Distrito 452, Jaime Pardini, de 1967 a 1968, leu o artigo e pediu ao rotariano Rui Pimenta Filho, do Rotary Club de Belo Horizonte, para se inteirar do assunto. Através do bioló, o Dr. Pimenta conheceu o Dr. Lester Jordan, reconhecido como rotariano que formatou o programa de intercâmbio de jovens entre os distritos, criando obrigações e regras recíprocas. O Dr. Jordan forneceu os contatos para o Dr. Pimenta e ainda estabeleceu a primeira parceria do programa de intercâmbio de jovens entre o seu distrito, 741, e o brasileiro 452, no início de janeiro de 1967. O novo chairman, apesar de muito atarefado, se entusiasmou com a nova incumbência e iniciou as correspondências e firmou acordo de intercâmbio com então chamados Distritos Unidos. Neste início foi crucial o apoio de sua esposa e seus filhos, pois sua casa veio a se tornar durante anos o lar de muitos intercambistas e local de visita de muitos chairmans estrangeiros. Rui Pimenta logo se empenhou em divulgar o programa no distrito, mas levou algum tempo até que ele obtivesse a ajuda de outros companheiros. A divulgação da conferência na conferência distrital foi crucial para informar aos clubes do interior, que logo se interessaram e candidatos de vários clubes apareceram querendo participar do programa de intercâmbio. Os primeiros selecionados foram para os Estados Unidos em janeiro de 1967. Para a Pensilvânia foram 3, a Ana Maria, filha do Dr. Pimenta, o Ronildo e o José Augusto. E para Idaho foi o Rodrigo e o Paulo Rocha. A Ana Maria se tornou rotariana e participou da comissão de intercâmbio do Distrito 4760 por muitos anos. Participou também do Comitê de Intercâmbio de Jovens de Rotary Internacional. Nessa época, o application era apenas uma folha, escrita em português, como vocês podem ver. Em agosto de 67, foi enviada a segunda turma. Entre eles estava o companheiro Ivan Libano Viana, que foi para Montrose, na Pensilvânia, no Distrito 741. Mais tarde, Ivan se tornou rotariano e participou da comissão de intercâmbio do Distrito 4760, junto com a Ana Maria, por muitos anos. Participou também do Comitê de Intercâmbio de Jovens de Rotary Internacional e, atualmente, o companheiro Ivan é chairman emérito do Distrito 4760 e é sócio do Rotary Club Belo Horizonte Pampulha. O companheiro Ivan é também chanceler do Prêmio Rotary Manuel Barbosa Vieira. Manuel foi o chairman que sucedeu o Dr. Rui Pimenta e cuidou do intercâmbio por 12 anos. Em 1971, Rui Pimenta Filho recebeu a visita de 2 chairmans americanos, Les Jordan, da Pensilvânia, e Bill Hall, de Idaho. Nesse mesmo ano, em 1971, Les Jordan e Rui Pimenta Filho foram eleitos, respectivamente, presidente e vice-presidente da primeira Comissão Internacional do Programa de Intercâmbio de Jovens, numa reunião internacional do intercâmbio. Nesta época, o programa de intercâmbio ainda não era reconhecido por RI, fato que só aconteceu alguns anos mais tarde. Outra curiosidade é que o Dr. Lester Jordan foi o fundador do Essex e seu primeiro chair, sendo sucedido por sua esposa. Essex significa Eastern State Student Exchange, que é uma multidistrital na costa leste dos Estados Unidos, que é composto por 32 distritos. Vários distritos do Brasil passaram a desenvolver o programa e mesmo tornou-se uma bola de neve. A semente plantada pelo companheiro Rui Pimenta Filho tornou-se uma árvore frondosa. Foram também pioneiros no programa de intercâmbio de jovens no Brasil os companheiros Pilton Félix, de Lins, Sebastião, de Piracicaba, e Arnaldo Vieira, de Araçatuba. Não havia realmente uma entidade, mas um tipo informal, cujo objetivo era organizar a reunião do ano seguinte. Com o problema do visto brasileiro ficando difícil a partir de 1965, e o visto americano também complicado,
A necessidade de organizar ficou mais forte, pois era preciso contactar o Itamaraty e os consulados. Então, na reunião do Share, nos anos 90, 80 e 90, teve a participação de vários chairmans estrangeiros, como Bob Shoemaker, Don Ellinger, Nick Hunt e Dick Paul. E daí surgiu, então, a Brazilian Association of Rotary Youth Exchange, mais conhecida como Reunião dos Chairmans Brasileiros. O companheiro Basílio Vieira da Silva Neto foi o último presidente desse clube, ou dessa entidade, né? E quando ele saiu, houve um vazio de liderança pelo lado brasileiro até 2001. Vale aqui um parênteses para falar do companheiro Bob Shoemaker. Hoje, Bob tem 99 anos, é membro do Rotary Club de Anderson, no Distrito 6250, há 72 anos. Foi líder do intercâmbio de jovens por 35 anos, é ex-diretor de Rotary Internacional de 79 a 81, e foi contato para o Brasil e para a Argentina de 1975 até 2005, pela multidistrital chamada Central States, que engloba 17 distritos dos Estados Unidos e do Canadá. Ele nasceu em 3 de outubro de 1921. Um pouco da história do ilustre companheiro que ensinou muito aos chairmans do Brasil e do mundo. O interesse rotário especial de Bob é o intercâmbio de jovens, do qual foi líder por 35 anos. Ele foi fundador do Central State e foi seu presidente por 12 anos. O Distrito 6250 tem hoje uma bolsa de estudo para o intercâmbio de jovens com o nome de Bob Shoemaker. O Bob veio várias vezes ao Brasil e foi várias vezes ao Pantanal participar de pescarias junto com o companheiro Arnaldo Vieira. Em 2005, foi feita uma homenagem de 25 anos do companheiro Arnaldo Vieira para o companheiro Bob Shoemaker. Foi na Convenção Internacional de Chicago em 2005. A amizade entre os chairs do Brasil e de outros países cresceu muito, desde o início do intercâmbio do Brasil, em 1967. Em retribuição à homenagem do Arnaldo, o Bob fez uma carta de agradecimento ao pescador Arnaldo, referente à homenagem de 2005, em Chicago. O Bob Shoemaker e o Arnaldo Vieira são os 2 únicos chairmans do mundo a serem homenageados em pré-convenções internacionais. Nessa foto aparece a Ana Maria, filha do Dr. Rui, o companheiro Arnaldo Vieira, Bob Shoemaker e o companheiro Ivan Viana. Aqui o companheiro Bob entregando uma camisa, uma camiseta, para o companheiro Arnaldo, e o companheiro Arnaldo retribuindo com um peixe empalhado para o Bob. Na primeira conferência latino-americana do programa de intercâmbio, e a 21ª Conferência Brasileira do Intercâmbio em Belo Horizonte, em novembro de 2001, nessa reunião foi a fundação da ABIJ. Tivemos uma grande participação dos companheiros Tertulino Aires, de Londrina, Sérgio Lex, de São Paulo, Rita de Souza, de Belo Horizonte, e o companheiro Leandro Araújo, de Recife. Não podemos deixar de mencionar o apoio, inclusive financeiro, que a ABIJ teve do ex-companheiro, ex-intercambista, Bernardo Gontijo, que procurava sempre ajudar nos eventos e preparativos que antecediam a criação da ABIJ, que antecederam. Embora nunca tenha sido rotariano, ele foi presidente do Rotex de BH, e Bernardo foi de grande importância para unir os diversos chairmans do programa de intercâmbio que ele conhecia. A ABIJ teve um dos primeiros idealizadores, companheiro Tertulino Aires Neto, de Londrina, e outros companheiros que achavam necessário ter aqui uma entidade como a IMA, que o Paulo vai falar mais tarde, o que é a IMA, que foi a nossa inspiração, mas que a IMA abrange vários países,
Não havia entidade semelhante nos Estados Unidos, foi surgir depois. Em 2001, a reunião de PH foi a primeira latino-americana com a presença de companheiros da Argentina, do Paraguai e do Equador. Em fevereiro de 2002, foi elaborado o primeiro estatuto da ABIGE. Foi elaborado também o organograma, que tem a Assembleia Geral, Conselho Consultivo, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, a Presidência, e aí as vice-presidência, a Imagem Pública, Secretaria, Tesouraria e as diretorias regionais. Em 2014, foi elaborado o Plano Estratégico da ABIGE, cuja missão é motivar, orientar, apoiar e acompanhar a atuação dos distritos do Rotary Internacional associados, que executam um programa de intercâmbio de jovens através dos seus Rotary Clubs, e de acordo com o planejamento estratégico, normas e objetivos de Rotary Internacional, considerando todas as necessidades e potencialidades, diversidades, assim como as características de cada região brasileira. A visão da ABIGE é ser reconhecida como uma referência internacional, nacional e internacional, pela ética, excelência e eficácia de sua atuação, por meio de seus distritos associados, através do trabalho dos Rotary Clubs. No planejamento estratégico ficaram definidos esses valores em 2014. A liderança, a ética, o companheirismo, a diversidade, integridade, comprometimento, valorização humana, continuidade, solidariedade e o trabalho em equipe. Em 2005, começou a certificação dos distritos para trabalhar com o intercâmbio. A certificação partiu do Rotary Internacional. A partir de 1º de julho de 2006, apenas distritos certificados podem participar do intercâmbio. E a cada ano são feitas auditorias em vários distritos. No Brasil, 30 dos 31 distritos têm programas de intercâmbio e são certificados. Esses são os presidentes da ABIGE, desde 2001, começando pelo companheiro Ivan, depois o companheiro Francisco Leandro, do distrito 4500, o Tertolino, do distrito 4710, Mário Pérez, distrito 4480, Luiz Gustavo Kister, do 4530, a Rita de Souza, do 4760, Paulo Saragiotto, distrito 4590, que foi no ano do Paulo que a ABIGE se tornou pessoa jurídica. Né? Depois tivemos James Landman, do 4310, eu, Luiz Spengler, do 4470, a Jane Ratanaka, do distrito 4430, a Maria Letícia, do 4770, e a gestão atual da Ligeia Estivanin, do 4610, e já temos eleito para a próxima gestão Paulo Gomes, do 4390, e, seguindo Paulo, Anaídes Hort, do 4730. Todos os presidentes e suas equipes vêm, a cada gestão, contribuindo significativamente para o crescimento e fortalecimento da ABIGE. Em 2009, foi formalizado como pessoa jurídica. Em 2014, foi feito o plano estratégico. Em 2018, foi alterado o estatuto para a duração do mandato coincidir com o ano rotário. Muito obrigado pela atenção. E aqui está o site da ABIGE. Obrigado, Carlos. Bom, Ligeia, próxima é a Rosana. O próximo agora é a Rosana, que ela vai falar sobre as atividades da ABIGE, né? Rosana, a palavra é sua. A hora que for para colocar transparência, você me avisa. Libera o microfone, aí. Eu vou colocar aqui, obrigada. Ah, você coloca daí, ok. Coloco. Boa noite, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui. A ABIGE
participa, dentro da sua missão de motivar, orientar e apoiar, em reuniões representadas pela presidente, pelos vice-presidentes, pelo vice-presidente Paulo e pelos ex-presidentes Luiz e Maria Letícia, nas discussões e decisões internacionais através de reuniões com lideranças regionais, IMA, NAEM, EPAUT, RIER, Comitê de Rotary Youth Exchange do Rotary Internacional, Comitê do Rotary Internacional para a Proteção aos Jovens, entre outros comitês. As atividades gerais da ABIGE abrangem agendamentos de reuniões e webinars, preparação de pautas para diversas reuniões, planejamentos gerais, atas, informativos gerais, avaliações, apoio a repatriamento e expatriamento. Com o objetivo também de cumprir com a sua missão de informar, a ABIGE disponibiliza meios de comunicação para informar a todos os interessados em conhecer suas ações. Nós estamos agora com o nosso site sendo reformulado, atualizado, para oferecer melhor informação para todos que procuram as informações sobre o nosso programa e nossas ações. Contamos também com a página no Facebook, que traz as notícias, fotos, informações para todos os associados e pessoas interessadas. A ABIGE conta com webinars todos os meses. Esses objetivos são para informar a todos os associados, rotarianos, equipes distritais, sobre os assuntos atualizados e relevantes na atualidade. Nós tivemos nossos em julho, agosto, todos os meses, cada um com um assunto relevante do momento. Também a ABIGE conta com meio de comunicação para os chairs e todas as pessoas que estão em contato conosco. Através do Facebook, YouTube, WhatsApp, nós temos também os grupos com nossos chairs, ex-presidentes e diretoria, para discutir os assuntos e as informações. No final de cada gestão, nós enviamos cartões de Natal e Ano Novo, agradecendo aos líderes internacionais e parceiros durante o ano rotário. Muito obrigada. Muito Carlos, bem. Agora, Carlos, o Paulo vai falar sobre as parcerias internacionais. Depois do Paulo, então, eu vou pedir para o Luiz, o Leandro e a Letícia, tá? Ok, combinado. Então, Paulo, a palavra é sua. Ok, obrigado. Pode colocar o slide. Sim, já vou colocar. Bom, boa tarde, governadora Roberta e governador Júlio, a quem parabenizo pela iniciativa do programa e saúdo todos os demais companheiros aqui presentes e os que estão assistindo pelo YouTube e os que posteriormente, porventura, venham assisti-lo. Já fui apresentado há pouco, mas vale dizer uma vez mais, meu nome é Paulo Gomes, vice-presidente da ABIGE, associado ao Rotary Clube de Aracaju, Nova Geração, distrito 4.391, muito honrado em poder participar deste encontro. Falarei um pouco sobre as entidades assemelhadas à ABIGE. Então, tendo em vista a complexidade do programa, diversos distritos ao redor do mundo se organizaram em entidades, a fim de possibilitar, potencializar o desenvolvimento do programa, estreitando as relações, debatendo tópicos de interesse comum do programa, compartilhando experiências e auxiliando-se reciprocamente. Existem mais 4 entidades constituídas além da ABIGE, o EMA, o NAEM, o RIA e o EPAUT, que demonstraremos em seguida. Então, é exemplo de qualquer modelo associativo, a formalização dessas entidades foi resultado de um processo lento e contínuo, como o Luiz agora acabou de falar sobre a ABIGE, até ganhar o modelo atual, em constante aperfeiçoamento. Pode passar o slide 2. A ABIGE, já foi apresentado agora por Luiz e Ligeia, foi constituída formalmente em 2008, mas informalmente bem antes disso. O slide 3. O EMA abrange a Europa,
o leste do Mediterrâneo e a África. E o seu primeiro presidente foi eleito em 1969. Em seu site eletrônico, vê sua missão, que é melhorar as experiências do intercâmbio para jovens, proporcionando um fórum anual para rotarianos compartilharem conhecimentos, discutirem questões decorrentes e explorarem novas oportunidades, bem como novas tecnologias, dentro do programa de intercâmbio de jovens do Rotary, ao mesmo tempo que desfrutam de companheirismo em um país diferente da região do EMA a cada ano, juntamente com participantes de outros países do mundo. A entidade disponibiliza orientações, diretrizes e materiais que auxiliam a execução do programa de intercâmbio pelos associados. Pode passar o slide, por favor. O NAE, que abrange os Estados Unidos, o México e o Canadá. Sua missão é facilitar a colaboração e apoiar os distritos e os multidistritos rotários dos Estados Unidos, Canadá e México, para promover o intercâmbio de jovens em todo o mundo. Seu início foi fruto da iniciativa de 2 rotarianos dos Estados Unidos, que promoveram um encontro em Evanston, no estado de Illinois, nos Estados Unidos, no ano de 2000. Compareceram cerca de 50 rotarianos dos Estados Unidos e Canadá, e alguns, inclusive, de outros países. Com o êxito da iniciativa, as discussões internas progrediram, e em 2001, constituíram formalmente a entidade. A associação continuou crescendo e, em 2008, os distritos rotários do México foram acolhidos como os novos integrantes. Em seu site na internet, o NAE disponibiliza diversos instrumentos relacionados com o programa, como formulários, palestras, modelos de treinamento de proteção aos jovens, que podem ser utilizados por qualquer comissão do programa de intercâmbio de jovens. É bastante utilizado essa ferramenta deles. Essa associação, inclusive, possui um representante dos alumni Rotex na sua diretoria, que é uma voz importante do programa. Próximo slide, por favor. Nós temos o RIA, que é o Intercâmbio de Jovens do Rotary da Austrália, constituído em 2012. Abriga todos os distritos daquele país. Uma característica dessa associação é que o site eletrônico da entidade centraliza todas as informações e inscrições do programa. E o estudante interessado é direcionado posteriormente ao distrito respectivo de acordo com sua residência. Dessa maneira, os distritos que participam do programa são beneficiados, pois não precisam ter seus próprios sites contendo o mesmo material e assim conseguem economizar tempo e recursos. Próximo slide, por favor. Por fim, a Associação Latino-Americana, GEPAUT, que agrega os distritos rotários da Argentina, Uruguai, Paraguai e Chile. Os rotarianos envolvidos no programa já se reuniam há aproximadamente 25 anos, ou seja, informalmente, como as demais entidades. Em 2016, foi reconhecida pelo Rotary International. E em 2019, ano passado, foi formalmente constituído. Próximo slide, por favor. Todas essas entidades promovem um encontro anual em suas regiões para a discussão do programa de intercâmbio de jovens. E isso tem desenvolvido e fortalecido também o intercâmbio de informações entre si. Isoladamente, alguns distritos são estruturados e podem fornecer todo o conhecimento, mas essa não é a realidade uniforme, pois há muitos em que o programa não é muito desenvolvido ou não conseguem dar continuidade por diversos motivos. As associações, então, tentam suprir essa dificuldade disponibilizando material, orientando os que recentemente passaram a trabalhar com o programa em seus distritos, debatendo temas, etc. A exemplo da ABIGE, antes da pandemia, como foi dito há pouco, a ABIGE promoveu webinars para os distritos e, ao longo deste ano, as reuniões se intensificaram, aproximando, ainda que virtualmente, os companheiros, inclusive com a presença de estrangeiros em algumas delas. O NAE e o EMA são entidades constituídas por mais de um país. Entretanto, vale ressaltar a atuação da ABIGE, pois, apesar de representar apenas os distritos do Brasil, sua importância é reconhecida, considerando que é o país com o segundo maior número anual de estudantes que participam de um programa, cerca de 10% do total.
Nos encontros anuais promovidos por cada uma dessas entidades antes da pandemia, os dirigentes dessas associações se reuniam para eleger um tema de interesse comum, atual e com repercussão, para ser explorado por todas elas em seus encontros. Eles conferem unidade na condução do programa, possibilitando e até se antecipando na solução de problemas. Durante a pandemia, esses encontros passaram a ser mensais, tendo em vista a facilidade de comunicação, e assim continua. Atualmente, as entidades regionais buscam se aproximar de representantes de multidistritos do Japão e Taiwan para participarem das reuniões. Então, brevemente, esse é o cenário das entidades parceiras da ABIGE. Muito obrigado. Muito bem. Muito obrigado. Bom, agora, pode falar, Ligeia. Carlos, eu vou pedir agora ao Luiz Gustavo que fale um pouquinho sobre a parte dele, né, que é a Comissão de Visto e Relacionamento e de Relações Internacionais, e o trabalho que ele fez durante o repatriamento dos 80 estudantes do México. O único voo que nós conseguimos do governo brasileiro, e o Luiz Gustavo está por trás com o trabalho que ele realiza em Brasília. Por favor, Luiz Gustavo. Obrigado, presidente. Carlos, você faria a gentileza? Eu estou participando com 2 aparelhos, né? Eu estou como co-host em um, você consegue me colocar também no outro? Sim, claro. Para já. Bom, gente, eu quero aproveitar que eu vi o Ivan Viana aí. Ivan, aparece aí, Ivan, tá aí, né? Ivan, seu coração tá bom, né? Eu vou colocar uma foto aqui para lembrar como é que começou, pelo menos a minha participação em Brasília, na ABIGE. Acho que tem alguém com som aberto aí. Ivan, não vale chorar, hein, Ivan? Você conhece essa foto? Aqui começou a nossa história, né, Ivan? Em Brasília, eu encontro no Palácio do Planalto com um presidente interino, né, da República, José Alencar. Eu estou aí do lado esquerdo, né, esquerdo para quem vê, do presidente, do lado direito ao Ivan Viana, à direita do Ivan Viana, o Eduardo, que é o presidente até hoje, né, da AFS. À minha esquerda está a Cláudia, que é presidente do YFU. Então, eram os 3 maiores programas de intercâmbio de jovens do Brasil, né, que atuavam no Brasil. E à esquerda, né, mais à esquerda, o Bernardo Gontijo, que sempre esteve presente com a gente. Essa foto, para vocês terem uma ideia, o Ivan deve se lembrar bem, foi mais ou menos entre 2000 e 2002, não foi, Leandro? O Leandro também, eu não sei porque você não estava na foto, né, Leandro? Mas ele estava sempre com a gente em Brasília participando. Eu estava lá, Luiz, mas não estava na foto. Eu estava fora da foto, eu estava acabando de chegar, mas eu me lembro muito bem disso aí. É isso aí. Gustavo, você está sem imagem. Eu estou com a imagem do outro... deixa eu colocar aqui. Tá, eu tenho como destacar aqui, então. Pronto, coloquei. Se você puder deixar outra, eu prefiro, tá? Para não ficar com 2, ter que ficar administrando 2. Sim, eu destaco a outra. Tá bom. Bom, gente, essa foto emblemática, né? Eu diria que ali começou um relacionamento mais próximo do governo, do intercâmbio de jovens, da ABIGE, com o Itamaraty, com o governo brasileiro, né? A gente tinha uma dificuldade muito grande na época de conseguir contatos, que a gente tinha algumas dificuldades no tratamento do relacionamento com vistos, e o Ivan Viana e o Bernardo Gontijo, eles conseguiram essa reunião com o José Alencar, que através dessa reunião, o José Alencar, então presidente em exercício, José Alencar, ele ligou para o Itamaraty, falou e pediu para o ministro, na realidade, das Relações Exteriores, que alguém do Itamaraty nos recebesse. E naquele momento nós fomos recebidos pelo então chefe da divisão de imigração,
Ralph Peter Anderson, que ficou durante 12 anos na frente dessa chefia de imigração, e a partir daí nós começamos a não ter mais problemas, ou pelo menos a resolver os nossos problemas junto aos consulados brasileiros no mundo inteiro. E esse relacionamento foi muito importante, muito bom, tinha uma participação muito ativa, né, de todos os ex-presidentes, do Ivan, do Leandro, do Tertulino, né, Leandro? O Tertulino, que era um parceirão nosso, estava sempre com a gente também, e diversos outros, o próprio Mário Pérez, a turma, vamos dizer, um pouquinho mais antiga do intercâmbio. E em 2006, nós levamos o Ralph Peter Anderson no encontro da ABIGE, aquele encontro internacional que, por acaso, aconteceu em Brasília. E eu me lembro que foi uma frase interessante, se não me engano, do Don Elleger, que ele falou assim: poxa, se a gente tivesse nos Estados Unidos um contato forte como vocês têm no Brasil, poxa, a gente jamais teria problema de visto e vários outros problemas. Parabéns para vocês. E realmente a gente sempre conseguiu resolver muita coisa. E esse contato foi tão importante que até hoje nós conseguimos beneficiar o Rotary como um todo. Para vocês terem uma ideia, na convenção em São Paulo do Rotary Internacional, graças a esse relacionamento do intercâmbio de jovens com o Itamaraty, nós conseguimos 500 vistos cortesia, tá? Cada visto custava, em média, dependendo do país, $200, né? Então foi uma economia para o Rotary de aproximadamente $100 mil para todos os senior leaders, né? Todos os presidentes, diretores, ex-diretores do Rotary, e também com a facilitação de conseguir trazer os estrangeiros para São Paulo, para a convenção do Rotary Internacional. E através desse relacionamento, sempre que mudava o chefe, depois, infelizmente, o Ralph Peter Anderson faleceu, aí entrou o Bernardo Paranhos, e imediatamente nós fizemos contato com o Bernardo, e ele participou da reunião da ABIGE em Campo Grande. Eu não pude participar, coloquei ele no avião aqui em Brasília, né, e contactei o pessoal, e o Leandro, e a Letícia, o Luiz Spenglas fizeram uma grande receptividade, chegando ao ponto até da gente mudar, né, uma parte da legislação com relação, não foi, Leandro? Com relação à facilitação dos vistos para os estrangeiros, com relação à apresentação de alguns documentos estatutários do Rotary Club. Antes eles exigiam que o intercambista, que o Rotary Club apresentasse a sua ata de fundação. E nós mudamos, né, através dessa reunião, foi alterado para que fosse apresentado a ata atual, né, de mudança do presidente do Rotary Club para demonstrar que o Rotary Club era um clube ativo. Isso graças ao trabalho que foi feito lá em Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, né, com o chefe da divisão de imigração. E agora, recentemente, também, com essa mudança de governo, com esse governo novo, nós tivemos a dificuldade inicial de conseguirmos um contato, e quando nós tivemos o Instituto Rotary em Brasília, nós fizemos um contato no Palácio do Planalto, a gente estava negociando uma visita do presidente do Rotary Internacional com o presidente da República, e acabamos, através da assessoria do presidente, conseguindo um contato com o ministro André Veras, que, na realidade, é o chefe da divisão de imigração. E o André Veras também teve, a pedido da companheira Ligéia e da Letícia, lá em Balneário Camboriú, passou lá uns 3 dias com a gente, e graças ao André Veras, né, contando essa história para chegar onde a Ligéia pediu para chegar. Graças ao André Veras, nós conseguimos um relacionamento muito importante no comitê de crise do governo para conseguir trazer de volta os jovens de alguns países, né, que, em função da pandemia, estavam com dificuldade de serem repatriados. Começou por um voo da Índia, onde o governo brasileiro fretou um avião para trazer os brasileiros,
e através desse contato nosso com Itamaraty, nós conseguimos incluir 100% dos brasileiros que estavam na Índia e que não estavam conseguindo retornar, que no caso eram 16 brasileiros. Apesar de que os estudantes que não eram menor de idade, que eram mais da metade, que já tinham completado 18 anos, eles não faziam parte do rol das prioridades elencadas pelo governo. Isso era uma coisa que dificultava um pouco a repatriação dos nossos jovens, porque eles tinham como prioridade as pessoas que realmente estavam em situação de risco, que já não tinham mais hotel para ficar, não tinha mais dinheiro para conseguir se manter naquele país. Mas, graças a esse relacionamento, os estudantes do Rotary passaram a ser prioridade. E na semana seguinte, nós tivemos um voo de repatriação também do México, aonde foi decidido que os estudantes não teriam prioridade, inclusive 2 dos estudantes que estariam vindo nesse voo foram alçados, foram retirados da lista de participantes e não vieram para o Brasil, porque eles entendiam que os estudantes do Rotary estavam assistidos, tinham casa, tinham comida, então não eram prioridade naquele momento. E com isso nós começamos a fazer algumas reuniões, tanto com Itamaraty quanto com o Consulado Brasileiro, onde participamos, normalmente era eu, a Ligeia, a Jane e o diretor Mário César também, que deu um apoio fantástico para a gente conseguir. E nós tínhamos, na realidade, aproximadamente 160 estudantes brasileiros no México, dos quais a metade queria voltar e a outra metade não queria completar o intercâmbio. E esses 80, na realidade eram 82 que quiseram voltar, após diversas tentativas, inclusive o consulado brasileiro no Brasil já estava tinha convicção de que os estudantes não eram prioridade e, de fato, decidiram que os estudantes brasileiros não iriam voltar, mesmo que se tivesse outro voo de repatriação custeado pelo governo brasileiro. Foram algumas reuniões bastante pesadas, bastante duras, mas nós tivemos, Ligeia, que dar um tiro de misericórdia e conseguimos chegar lá no Palácio do Planalto. E uma coisa que eu gosto de falar, que o Rotary sempre é extremamente bem recebido. Nesses 20 anos que eu atuo, pelo menos, junto ao governo e do Itamaraty, eu posso dizer que nunca eu encontrei uma pessoa que falasse qualquer coisa negativa do Rotary. Então, nós encontramos diversas pessoas nesse meio diplomático, a gente sempre encontra assim, metade das pessoas que a gente tem um contato mais direto, ou já foi intercambista do Rotary, ou é pai de intercambista, ou é filho, ou é irmão, ou é sobrinho, ou é tio, ou tem alguém que já participou do intercâmbio de Rotary. Então, eu posso dizer que os nossos estudantes de intercâmbio ajudam na nossa imagem pública, junto aos órgãos, e fazem com que a gente consiga ter sucesso nessas tratativas. E para vocês terem uma ideia, nessa negociação com a Presidência da República, foi um dos filhos do Presidente da República que, quando chegou a ele através de um amigo comum, tinham 82 estudantes de intercâmbio, era uma sexta-feira, 17h30, quando nós enviamos o ofício, e às 18h30 a gente teve a resposta de que o governo brasileiro estaria custeando um voo especificamente, ou seja, era um voo para 140 lugares, onde os nossos 82 jovens teriam prioridade e completaria com os demais brasileiros. Mas por que houve essa sensibilidade do filho do presidente? Porque em uma das viagens a Brasília de um grupo de intercâmbio de jovens, inclusive foi um grupo de viagens do Alonso Campoy, ele estava fazendo um tour dentro da Câmara dos Deputados e o filho do presidente estava lá, ficou encantado quando viu, conversou lá com o pessoal do Rotary
Ele levou pessoalmente, acompanhou os jovens estudantes de intercâmbio para fazer esse tour dentro da Câmara dos Deputados, levando inclusive no gabinete do presidente da Câmara, no próprio gabinete dele, e ficou encantado. Então ele se sensibilizou, que ele viu que era um trabalho sério, conheceu o Rotary através dali, e graças a isso ele se sensibilizou, sabendo também da idoneidade do Rotary, ele conseguiu convencer provavelmente o pai, né, que a gente era merecedor de receber esse voo fretado diante da situação de emergência em função da pandemia. Então, graças a todo esse trabalho que a gente tem feito ao longo desses anos, Ligeia, eu acho que assim, eu diria que, assim, que eu tenho até uma certa facilidade em tratar com o governo aqui em Brasília. Por quê? Porque os rotarianos nunca fizeram nada que fosse contra a prova quádrupla ou que denegrisse a imagem do Rotary. E isso, gente, é extremamente importante para a gente continuar com esse relacionamento. E graças a isso, eu tenho certeza que não é o último pedido que a gente vai fazer. A gente tem conseguido fazer esse trabalho junto ao Itamaraty, e principalmente também para conseguir os vistos dos nossos estudantes estrangeiros nos consulados, nos mais de 200 consulados brasileiros que emitem vistos ao redor do mundo. Então, esse é basicamente o nosso trabalho aqui em Brasília, junto com essa equipe maravilhosa da BID. Muito obrigado. Muito bem, muito obrigado, Luiz Gustavo. Agora, Ligeia, próxima a falar é a Maria Letícia. Ela fez um trabalho muito bonito no Comitê Internacional do Intercâmbio de Jovens. Eu gostaria que ela falasse e também citasse os companheiros que já fizeram parte deste Comitê Internacional. Maria Letícia. Boa tarde, companheiros. Boa tarde, Ligeia. Presidente Ligeia, eu primeiro quero parabenizar por essa excelente iniciativa para que os companheiros rotários possam conhecer melhor a nossa Associação Brasileira de Intercâmbio de Jovens. E é um orgulho muito grande poder ter participado também do Comitê Internacional, do Programa de Intercâmbio de Jovens, de Rotary Internacional, sendo também, assim, para nós no Brasil, a primeira mulher, porque nós tivemos a honra também de termos o James Landman, também é ex-governador, o companheiro Leandro, que também está aqui, todos também foram presidentes do Comitê Internacional, no qual este comitê, juntamente com essas regionais, a importância das regionais é exatamente isso, cada um observa a particularidade de cada país, né? E no caso, como o companheiro Paulo Andrade colocou, o IMA, o NAEM e a ABIGE, e mesmo as outras, né, IEPAUT da Austrália, tem uma expressividade muito grande, porque trazem para o Comitê Internacional as peculiaridades de cada região, fazendo com que o programa de intercâmbio de jovens se desenvolva de forma bastante ampla e com a mesma linguagem. Quer dizer, Rotary Internacional nos coloca todos os critérios, as regras, as políticas de segurança para o jovem, isso de extrema importância, mas eu vejo que dentro do nosso programa de intercâmbio de jovens, cada distrito nosso, vamos falar no foco no Brasil, cada distrito precisa realmente reconhecer, né, por meio dos nossos governadores distritais, a importância da associação para estar trabalhando lado a lado, né, com o nosso programa de intercâmbio, que é a menina dos olhos dos programas de Rotary Internacional. Então, é uma alegria muito grande poder falar que, representando, sendo uma brasileira, né, e aí eu coloco o Leandro, que está aí, o Ivan Viana também foi membro do Comitê Internacional, eu não me lembro se ele também foi presidente, mas ele está aqui, ele pode nos falar, já me esqueci, Ivan. Ivan, desmuta aí por você falar sim ou não. Mas, assim, a expressividade do Brasil,
diante do programa de intercâmbio de jovens, muito nos honra, e é uma alegria muito grande poder ter participado e poder contribuir para o programa de intercâmbio de jovens, não só no meu distrito, né, no meu clube, na minha cidade, mas numa proporção também mundial. Muito obrigada, e se vocês tiverem perguntas, depois no final a gente pode conversar um pouquinho. Obrigada. Carlos, vamos então para o nosso conselheiro, o Leandro Araújo, o governador Leandro Araújo, que também foi um dos fundadores da ABIGE, e para as palavras finais aí, ele vai fazer umas considerações e uma conclusão rapidamente aí de tudo que foi falado sobre a ABIGE, porque ele é aquele que todos nós escolhemos como conselheiro, porque ele é sênior na ABIGE, é um dos fundadores e é um apaixonado, como todos nós, pelo intercâmbio de jovens. Governador Leandro, por favor. A palavra é sua, Leandro. Obrigado, Carlos. Obrigado, Ligeia. Obrigado também a Lúcia, a Roberta. Vocês têm ou tiveram uma ideia fantástica de fazer esse programa e trazer o intercâmbio, trazer a BIGE para esse programa é importantíssimo, uma das coisas melhores que a gente tem, como o Ligeia falou, nós somos apaixonados, isso é um vírus, graças a Deus, benéfico, não é igual o corona. Esse é extremamente benéfico, mas que a gente, no momento que pega esse vírus, nunca mais sai. Não é? Você sai do programa, já saí do programa há um certo tempo, mas continuo nele a vida toda. Faço parte ativamente, mesmo sem fazer parte do programa do meu próprio distrito. Mas aqui eu achei importante, sabe, gente? Bom, boa tarde para todo mundo. É impossível fazer uma menção a todos que estão aqui. Eu só digo que rota é uma coisa tão importante, tão forte, que nós conseguimos colocar nesse grupo aí 2 Luiz Gustavos, um Custer e um Coster. Como é que pode uma coisa dessa? Só muda uma letra, um nome estranho desse. Mas a gente conseguiu, né? Bom, eu quero dizer para vocês que o Brasil está muito na frente dos outros mesmo. A gente tem orgulho de dizer isso. Por quê? Veja, essa BIGE, ela está na frente do NAEM, ou NAEM, ou NEIEM, seja o que queiram. Eu fui, Ligeia, para a primeira reunião, só tinha eu de brasileiro. Eles fundaram em 2000. Em 2001, eles só tinham 80 pessoas. E nós já tínhamos aqui nossos encontros há tempo, quando eu entrei no intercâmbio em 2000, já existia o intercâmbio há tempo. A nossa reunião da ABIGE, o nosso saudoso Tertulino, foi que fez a minha primeira reunião, onde eu conheci a Rita, em Londrina, reunião fantástica, foi a minha primeira reunião aquela. O Ivan fez parte, sim, a Ana Maria também, e o Sérgio Lex também. Todos esses foram parte do comitê, não chegaram a presidente. Eu acho que presidentes, eles deram uma mancada, porque depois veio eu como presidente, o James e a Letícia, 3 brasileiros, um atrás do outro. Foi mais orgulho ainda. Mas eu acho fantástica essa ideia, tá certo? Inclusive, eu quero dizer para vocês que estão nos assistindo, que hoje existe um programa, desculpa, Ligeia, estou falando numa hora que não devo, que é o Novas Gerações, que é o intercâmbio de serviços Novas Gerações, famoso NGSE, que nós vamos ter agora no dia 21 e 22 de novembro, o 2º encontro internacional. Vejam bem, o Brasil já teve 4 encontros. Então, nós partimos na frente também do NGSE. E vamos na frente dos intercâmbios do mundo todo, não tenham dúvida. O único sonho que eu tenho, que nunca consegui e nunca sei se vamos conseguir, seria uma multidistrital brasileira. Todo mundo trabalhando junto, todo mundo fazendo com que o programa tivesse o sucesso absoluto, como as multidistritais da Alemanha, da França, da Itália, Dinamarca, todo mundo é multidistrital. Estados Unidos tem uma com 36 distritos, isso é brincadeira. O pessoal aqui não sabe nem o que é multidistrital, já chegaram a dizer até que é uma agência que administra o intercâmbio. Bom, então tudo isso é uma coisa bonita de nós. É bonito também chamar a atenção aqui que o intercâmbio não é só desses meninos que pagam, as famílias que pagam. O nosso intercâmbio é famoso no mundo todo pela diversidade de enviar pessoas pobres,
esse intercâmbio de pessoas pobres, eu tenho até um orgulho de dizer que iniciamos no ano 2001, intercâmbio de pessoas com talentos, todos os distritos daqui praticamente já fizeram, e um intercâmbio de pessoas com necessidades especiais. Esse é lindo. Alguns de vocês se lembram bem daquela menina que nós apresentamos em São Paulo, uma menina legalmente cega, e que ela teve um sucesso absoluto, como o cego também que veio para cá, do Canadá. Outros distritos já falaram também. Não dá tempo para eu me deter aqui para isso, mas é uma das coisas mais lindas do mundo, é você fazer intercâmbio com pessoas pobres, com pessoas com necessidades especiais, jovens talentosos, e citando aqui o projeto do Haiti, que nós trouxemos para o Brasil cerca de 20 jovens pobres do Haiti, com tudo pago pelos nossos distritos, inclusive a passagem, hospedagem, obviamente, seguro, tudo isso. Os jovens do Haiti vieram, eles não poderiam, porque não têm certificação, receber nossos jovens, e também porque não têm condições financeiras de receber, a grande maioria. Isso tudo que os distritos do Brasil fazem é que deixa a gente cada vez mais orgulhoso. Coisas que dão emoção, como o Lula falou aí. Lula é Luiz Gustavo, gente. Eu sou o único que chama ele de Lula, eu acho. O Luiz Gustavo falou, o Ivan, sim, ele deve ter chorado, não tenha dúvida disso, porque o nosso intercâmbio ele faz muito mais do que muita gente imagina, e faz com que muita gente chore com emoção por termos esse programa tão bem sucedido. O programa brasileiro merece 10. Os brasileiros dos distritos, vários, trabalham como ninguém, são reconhecidos lá fora, e é por isso, gente, que nós tivemos tanta gente participando do Board Internacional. É porque os brasileiros realmente trabalham, e não é um mérito individual de A, B ou C, é um mérito que vem de todos. São todos que trabalham bem e são todos que emocionam a cada encontro que nós temos. Era só isso que eu tinha para dizer. Desculpe se eu me alonguei e falei rápido por conta disso. Obrigado para todos. Muito bem, muito obrigado, Leandro. Agora eu passo a palavra para a Roberta. Oi. Carlos, antes da governadora Roberta, eu queria dizer que o Leandro, o meu sonho também de ter essa multidistrital aqui no Brasil, com 31 distritos, esse do Rio Grande do Sul que ainda não faz, fazendo intercâmbio também. Então, esse sonho seu é o meu sonho, e vamos começar a trabalhar isso, se Deus quiser, nos próximos meses. E também, você citou o Haiti, nós fazemos um trabalho muito bom também com a África, que chama-se Power of One, que são os intercâmbios também, que os distritos que oferecem, pagam tudo, né, porque eles são jovens com necessidades e precisam, não conseguem, são talentos, né, que são escolhidos e vêm para o Brasil. Então, este é o meu sonho, uma multidistrital, e complementar que, além do trabalho do Haiti, nós temos também o da África. Muito obrigada, Carlos, e Roberta, e Júlio. Júlio Lossi, é com você. Que emoção! Eu vou falar um pouquinho de gratidão, mas, antes de tudo, me desculpe, minha querida amiga Ligeia, e a todos vocês, eu vou ousar em fazer uma sugestão para vocês. Ousar, desculpe a ousadia, porque eu sou ousado mesmo. Tenho direito. Pela idade. Velhinho tem direito. Velhinho tem direito. É o direito do idoso. Então, veja bem, eu estou numa campanha violentamente grande, porque eu vejo com muita tristeza que nós mandamos cerca de 8 mil meninos para o mundo inteiro pelo antigo IEP, que agora eu vou ter que me acostumar e chamar de RIE. E é lindo, porque eu vou rir quando falar dele, vou me lembrar. Ele só faz eu rir de alegria. Bom, então veja bem, o que acontece? Nós só recuperamos desses meninos para o Rotary 2%. Eu tenho feito uma campanha que, se vocês pudessem me ajudar, vocês
pudesse me ajudar, Ligia, nós conseguiríamos, talvez, alguns resultados. Ou seja, nós precisamos fazer com que cada clube pegue o seu patrocinado inbound ou outbound e faça que ele ame, se ligue a uma das ações ou programa do seu clube. Essa é a única maneira, primeiro, dele resolver um grande problema, porque eu sou da coordenação da Fundação Rotária. É uma das maneiras dele resolver um dos problemas nossos, que é parceiro internacional. Se esses outbound amarem um programa do seu clube patrocinador, eles vão trazer parceiros. E se eles forem lá para fora amando esse programa, eles vão conseguir lá fora que os clubes de fora nos patrocinem. Por favor, Ligeia e diretoria da BIG. Vamos trabalhar nisso. Vamos trabalhar. Me ajudem, por favor, nesse meu sonho, porque, veja bem, nós poderíamos, como somos 10%, 800 pessoas, se 25% desses meninos entrassem no Rotary, significava que a cada ano nós estaríamos colocando 200 jovens novos na família rotária. E agora a minha pergunta para você, minha querida Ligeia. Pode fazer. Minha pergunta, Ligeia, seria, diante de tudo isso que se está vendo e da incerteza desse amanhã, qual será o amanhã do RIE, ou RIE, em 2021? Quais são os planos? E me permita, antes de você começar a minha resposta, eu fazer um pequeno depoimento de agradecimento público ao meu amigo Gustavo. É o Gustavo, ex-governador de Brasília, não é o outro Gustavo, que é muito querido também por mim. É o Gustavo, meu companheiro de governadoria de 2006-2007. Gente, eu estava num transatlântico fazendo a travessia para a Europa. No meio da travessia, fecharam todos os portos da Espanha. Depois da França, ninguém queria receber a gente. Chegamos em Marselha, uma das nossas últimas alternativas. Eu liguei para o Gustavo e disse, Gustavo, ajuda. Porque, ao ligar para o consulado brasileiro na Itália, eles nem sabiam da história. No outro dia, nós chegamos à Itália sem a certeza que iríamos desembarcar lá. Resultado, ao ligar para o consulado, eu não sei quem foi que mexeu esses pauzinhos por aí, mas que teve o dedo do Gustavo, teve, porque o consulado brasileiro começou a saber do problema que tínhamos nós, 168 brasileiros e 258 uruguaios e argentinos. Nós formamos um grupo que criou ódio na tripulação, que foi SOS Pacífica, que era o nome do governo. Gustavo, meu amigo, eu estou lhe agradecendo em nome de 168 brasileiros que sofreram naquele castelo encantado de ilusões que nós vivemos. Obrigado, Gustavo. Viva o Rotary. Palavra sua, Nilce, ou Ligeia, desculpa. Obrigada, governador Júlio. Respondendo à sua pergunta, o ano de 2020-21, como você sabe, foi suspenso o intercâmbio no mundo todo. A partir de 2021, que seria o intercâmbio do ano rotário 2021-2022, ainda não sabemos de nada. O Rotary Internacional ainda não se pronunciou, nós não sabemos, os parceiros não sabem, os líderes regionais de todas essas instituições estamos discutindo, estamos conversando sobre isso, mas não temos nenhuma certeza, não sabemos de nada, porque acreditamos que somente depois de termos uma vacina é que poderemos pensar na possibilidade de intercâmbio. Isto ainda não é oficial, mas é o que a gente está sentindo, que sem vacina não haverá intercâmbio. Microfone, Júlio. Muito obrigado. Eu passo agora a palavra para o Carlos Bacro, para que ele faça a sua pergunta. Por favor, Carlos. Muito obrigado, Júlio.
Microfone, Carlos. Ah, deu troco, né? Deu troco. Obrigado. 1 a 1. Bom, eu antes de mais nada queria agradecer a todos vocês. Vocês foram fantásticos, foi muito bacana. Eu conheci um pouco, acho que 95% dos rotarianos não sabem o que é o programa de intercâmbio de Rotary. Então, essa reunião, essa explanação de todos vocês, eu não conhecia quase nada disso aí. Olha que eu tenho quase 20 anos de Rotary, então, parabéns, muito obrigado pelas informações, pelos conhecimentos que vocês trouxeram a todos nós. E eu queria saber um pouquinho mais como, né? Aí quem quiser responder, fique à vontade de liberar o microfone, 1 ou 2, ou quem quiser responder. Como são conquistadas, como são conseguidas as vagas de intercâmbio? Paulo, você gostaria de falar? O Luiz Spengler? Pode liberar o microfone e falar, Maria Letícia. Ô, Maria Letícia? Eu vou puxar a língua dos companheiros, né? Primeiramente, companheiro, assim, eu falo que como se consegue as vagas é um processo. Geralmente, a gente brinca que é um processo de namoro, noivado e casamento, um processo muito certinho, porque a vaga ela é conquistada por meio da confiança. E quando você é um embaixador do seu país, do seu distrito, e você estabelece um laço de amizade que se transforma numa vaga. Porque muitas vezes nós já tivemos fama, né, os brasileiros, de sermos muito afoitos, mas as pessoas passaram a entender que o nosso papel era justamente pelo tamanho, pela demanda de estudantes que nós temos no Brasil. Mas eu diria que é um processo delicado, bonito, com estabelecimento de uma relação grande realmente de confiança, de amizade, que não pode ser uma coisa assim simplesmente aleatória. Os companheiros podem completar, porque eu comecei aí, vamos lá. Mais ou menos isso. Alguém quer fazer alguma complementação, por favor? Eu gostaria, Carlos. Um por vez, por gentileza. Desculpe, alguém pediu a palavra, pode falar. Fala, Leandro, fui eu. Tá ok, vai adiante, depois eu falo. Bom, uma coisa que é importante ressaltar é que o seguinte, o Brasil tem uma demanda por intercâmbio muito grande. Nós vivemos isolados, eu costumo dizer para os estrangeiros que nós somos cercados por países de língua espanhola e, por outro lado, pelo oceano. A Europa é multicultural, muitas línguas ali, os Estados Unidos nem se fala, os demais. Bom, o que precisa também é que os países destinatários também desenvolvam mais o programa, e daí a importância dessas parcerias e das entidades, porque os números de Rotary, vejam que não evoluem, são quase constantes há já alguns anos, há vários anos, por sinal. Então, há um rodízio, na verdade, então essas vagas não são são vagas definitivas, em absoluto. Tem que sempre ser trabalhado, sempre ter esse contato importante com essa parceria, para ele saber que todos esses distritos estão trabalhando e tem jovens aptos a fazer o intercâmbio. Caro Leandro, agora é você, meu querido. Okay, que prazer em lhe ver. Ok, Lócio, você é um gigante. Não existe um gigante maior do que você. De feio. Então, veja, na realidade, nós temos um trabalho que é um trabalho realmente de formiguinha, como falou a Letícia. Enquanto você vai conhecendo o chairman lá de fora, você vai trazendo ele aqui para sua casa. Você não sabe o número de chairman que vieram para sua casa, eles fazem um rodízio aqui, eles chegam no Brasil, vão para minha casa, para a da Letícia, para a da Ligéia, fazem um rodízio no Brasil. Isso é uma coisa que você vai fazendo aquele link, aquela marra, e aí você se torna, vamos dizer assim, um fiel escudeiro, e ele seu fiel escudeiro. E aí ele confia em você. E vejam, eu falo muito isso, sou mal entendido às vezes. Não é fácil para um menino de fora de um país chamado de primeiro mundo
vir para o Brasil. E veja, eles vêm pelo trabalho feito lá pelo chairman dele. Porque, para não ser mal entendido, a nossa língua não atrai, gente. A nossa língua não atrai, o espanhol atrai muito mais. Segunda coisa, o nosso país é tido lá fora como violento, e é. Então, quem toma conta dos meninos aqui são as famílias e nós rotarianos. Isso não é fácil você conseguir. E nós conseguimos, como foi falado aí, 10% no mundo todo. Isso é um trabalho fantástico dessa equipe que trabalha ininterruptamente. E, Júlio, só terminando uma coisinha, desculpa demorar, mas eu vou responder uma coisa sua. Lembre-se que o menino que vai e volta, ele chega aqui com 17, 18 anos. Para ser rotariano, ele tem um gap, ele tem um intervalo enorme para começar a vida dele profissional. Ele volta vibrando, mas ele esquece com o tempo. O que nós devemos fazer é um trabalho que eu chamo a atenção, nunca foi feito, é de fazer um apanhado de todos e, sei lá, 10 anos depois, convidá-los, atraí-los e fazermos essa atração. Imediatamente é impossível. É por isso que hoje eu defendo tanto o NGSE, que manda menino até 30 anos. E eles vão estar mais próximos do Rotary. Eu acredito que ex-intercambistas são menos de 2%, mas nós temos, sim, nós temos pais que entram no programa, como o Paulo Andrade está aí, eu estou olhando para a cara dele, ele foi pai antes de ser rotariano. Tá? A nossa Aldanira Barreto, ex-governadora, ela foi mãe de intercambistas antes de vir para o Rotary. E temos muita gente que vem ao Rotary atraído porque foram pais de intercambistas. Tá? Então, isso é uma outra coisa. E os meninos vão tentar atrair mais na frente. É isso que devemos fazer, ok? Queridíssimo, respeito tudo que você disse, só que eu não falei em rotariano, eu falei na família Rotary e ela começa desde o Rota Kid. E aí a gente vai embora. Quer dizer, nós precisamos, não pode haver esse gap tão grande, deixar esse menino 10 anos, quando formos buscar, ele já esqueceu de tudo que recebeu. Essa é a minha opinião, desculpa. Muito bem, agora eu passo a palavra. Governador Júlio. Pois não. Governador Júlio. Pois não, pode falar. Eu só queria complementar a fala do Leandro, dizendo que, através do diretor Mário César, nós, por orientação dele, também porque nós acreditamos, começou-se um trabalho com o Alumni e o Rotex, para que nós possamos aproximar esses ex-intercambistas da organização, porque nós não estamos conseguindo que esses jovens retornem para o Rotary como rotarianos, mas começamos a fazer esse trabalho. Ele está começando, ele está iniciando. Breve teremos no site da ABIGE o trabalho que está sendo feito com Rotex e Alumni para que eles voltem para o Rotary e se tornem, quem sabe, rotarianos, como é o nosso desejo. Obrigada. Muito obrigado, foi fantástica o seu complemento, Ligeia. Agora eu passo a palavra para a pergunta da minha querida governadora e amiga, Roberta Lopes de Moraes. Obrigada, Júlio. Primeiramente, agradecer a oportunidade de recebê-los aqui. Realmente está sendo fantástico. Como o Carlos comentou, muitas vezes a gente fica limitado ao conhecimento do intercâmbio dentro dos clubes, dentro dos distritos, e não tem essa dimensão da importância que é uma associação como a ABIGE. Tá? E é muito rico o que vocês estão passando aqui hoje, em várias frentes nessa atuação. Parabéns pelo trabalho de vocês. A gente vê o suporte que os nossos intercambistas têm através do apoio que vocês dão aos distritos, que esse programa tão importante de Rotary tem, através da ABIGE. Nós falamos tanto em Rotary que é importante que nós contemos nossos momentos rotários. Eu queria saber, quem quiser aí estar falando, o momento ABIGE, né? Que momento ABIGE vocês teriam para dizer? O Luiz Gustavo até já contou um pouquinho ali, quando mostrou aquela foto. Quem mais se habilita a contar seu momento ABIGE, por favor? Roberta, eu falo muito, mas eu gostaria de contar que é uma coisa importantíssima que eu vou passar para todo mundo. Tá? Em 2000, o meu governador eleito,
aliás, 1999, o meu governador eleito me convidou para ser chairman de intercâmbio. Esse governador eleito você conhece muito bem, que é Bira. E Bira me chamou. Bira me chamou. Tem gente aqui do intercâmbio que não sabe dessa história, hein? Bira me chamou e disse: Leandro, o intercâmbio aqui está há 15 anos na mão de uma pessoa. Você morou fora, sua mulher fala inglês fluente, você vai ser meu chairman de intercâmbio. Eu disse: que é isso? Ele disse: chairman de intercâmbio, você vai comandar, vai ser presidente da comissão. Eu disse: Bira, o que é isso? Ele disse: não me interessa, vai ser você. Eu fui e me apresentei, o cara que era o chairman, ele disse: você vai ter que ser treinado, você vai assumir para o ano, pelo amor de Deus. Acabou o intercâmbio do distrito. Eu disse: será que acabou? Então vou correr desse negócio, né? E fui para a minha primeira reunião em Londrina, como eu citei antes, e lá na reunião teve uma discussão que era Tertulino, Arnaldo e aquele menino lá de Maringá, como é o nome dele? Antônio, lembro já, e o ex-governador também. Os três estavam discutindo chairman versus governador. Então, eles metiam pau no governador, que botava um cara que nunca tinha sido do intercâmbio, e elogiava os caras que eram antigos, e eu lá na plateia, assim, eu digo: meu Deus, sou eu. Eles estão falando mal de mim. E aí aquilo foi passando adiante, o cara de lado virou-se assim e fez: é fogo, né? Eu disse: é. Ele disse: tu és de que distrito? Eu disse: 4.500. Ele disse: tu faz o que? Eu disse: nada. Ele disse: tu está aqui fazendo o que? Eu disse: você é chairman para o ano. Ele disse: sim, mas tu eras o quê? Eu disse: nada, eu estou entrando agora. Ele disse: acabou teu intercâmbio. Daí até hoje eu estou nesse intercâmbio. Foi errado, foi absolutamente errado, mas dá certo às vezes. Essa é uma história muito interessante que muito pouca gente conhece. Linda história, Leandro. Linda a sua história. Meus senhores, lamentavelmente, o que é bom também acaba. E o nosso programa está caminhando para o final. E eu gostaria de passar a palavra para a Ligeia, para que a Ligeia fizesse a sua palavra, desse a sua palavra sobre a reunião. Enfim, a palavra está livre para você. Me desculpa, antes da Ligeia, eu estou vendo agora o Chico Chilabix pediu a palavra, então depois do Chico Chilabix, eu encerrarei no Chico Chilabix e depois do Chico Chilabix falará a Ligeia para nós terminarmos o programa. Por favor, Chico, acione o microfone. Boa tarde a todos. Eu fico feliz em ver tanta gente bonita e tanta gente conhecida nesse cenário brasileiro de intercâmbio de jovens. Eu gostaria de investir uns 2 ou 3 ou 4 minutos para dizer, em primeiro lugar, que eu não tenho um casaco bonito, cheio dos distintivos e dos pins, como a nossa querida Roberta está mostrando aí para todos nós. Ganhei de intercambistas, viu? Maior carinho. Eu sei, exatamente por isso, porque, na realidade... Mas você tem muito mais, vai, Chico, vai, Chorão. Eu fiz intercâmbio de jovens, vocês sabiam? Claro que não. Sabia, você já foi jovem, com certeza. Exato, né? E sabe com quantos anos eu fiz intercâmbio de jovens? Com 12 anos. Precoce. Sabem para onde? Para o Uruguai. E vocês sabem como? Porque naquela época vocês não eram nascidas, a Roberta não era nascida ainda. 1962. Não é. Os clubes de Rotary do Distrito 467, que reunia clubes de Caxias, Novo Hamburgo, São Leopoldo e Porto Alegre, Pelotas e tudo mais, se reuniram e acertaram um intercâmbio de jovens com o distrito que, na época, fazia e consolidava os clubes de Montevidéu. Não era feito de avião, era feito de ônibus. E a gente saiu de Porto Alegre, indo a Bagé,
em estrada de terra, chovendo pra caramba, e lá nós ficamos em Montevidéu. Ficamos lá cerca de 10 a 15 dias, voltamos. Isso aconteceu em julho do ano. Em janeiro do ano seguinte, na minha casa morou um camarada chamado Mateu Terra. Eu até hoje me lembro desse nome. E ele, filho de uruguaio, evidentemente, hoje mora no Brasil, ele mora em Pelotas, pelo que eu sei. No ano, foi junto comigo a minha irmã, chamada Renata Schlabitz, que não se encontra mais nessa terra. No ano seguinte, a experiência foi tão boa, tão rica, que os clubes de Rotary lá do Sul fizeram um acordo com os clubes de Rotary de Buenos Aires. E eu me lembro que, num almoço, que eu estava lá naquela terra, quando eu conheci Buenos Aires pela primeira vez na vida, eu estava comendo churrasco e a faca que me deram era muito ruim. Aí eu usava um canivete, peguei o canivete, comecei a cortar, e lá pelas tantas eu usando as minhas mãos para conversar, como eu uso agora, por exemplo, vocês estão vendo, eu fiz assim, e quando eu fiz assim, eu cortei a mão do garçom que estava atrás de mim. Isso eu me lembro até hoje, gente. Né? E eu queria, na realidade, a menina que é assessora de comunicação da ABIGE me pediu, eu já botei isso no chat, e ela me pediu para eu escrever isso para colocar na história do intercâmbio do Brasil. Isso é uma coisa que não se sabe, porque naquela época não havia integração da comunicação do Rotary, e isso é uma coisa que eu trago para mim casualmente. E nós íamos de ônibus, gente, coisa bela. Quero só registrar isso. Muito obrigado a todos, para que fique, então, registrado também nesse vídeo que está sendo gravado aí. Viu, Leandro? Viu, Ligeia? A todos, muito obrigado. Obrigado, Chico. Um grande abraço para você. Ligeia, a palavra agora é sua para você fazer o encerramento do que nós fizemos hoje, por favor. Então, eu gostaria de dizer, governador Júlio, que nós precisamos dessas histórias de rotarianos que fizeram intercâmbio de jovens, e parabéns à minha auxiliar aí na área de comunicação, que já pediu ao Chico, que foi meu companheiro aí de coordenação de imagem pública, e ele sabe da importância dessas histórias. Nós estamos em época de contar histórias, e eu peço a todos vocês que tenham histórias, que contem histórias e nos passem lá no site da ABIGE. Eu tenho 3 filhos que foram intercambistas e que, graças a Deus, tiveram as suas vidas modificadas, transformadas pelo Rotary, e a quem eu sou eternamente grata, e por isso também o meu amor ao Rotary, ao intercâmbio de jovens. E eu quero agradecer a grande oportunidade que a Roberta, a governadora Roberta, minha querida amiga, o Carlos Bácaro, que também é um parceiro 100% da ABIGE, e ao querido governador Júlio, por esta oportunidade, por abrirem essa oportunidade, no ano que o Rotary abre oportunidades, nos dar essa oportunidade de mostrar ao Brasil, aos rotarianos do Brasil, aos distritos do Brasil, o que é a ABIGE, porque a gente só ama aquilo que a gente conhece. E para gostar da ABIGE e não falar mal e realmente reconhecer o trabalho que é feito por todos esses ex-governadores, rotarianos, que trabalham voluntariamente pela ABIGE 24 horas por dia, com seus telefones abertos para atender os parceiros, os clubes e também os intercambistas, precisa realmente conhecer o trabalho para poder admirar e para poder reconhecer o trabalho que é feito pela ABIGE. Muito obrigada de coração para vocês todos.
Obrigado a você, Ligeia. Agora eu passo a palavra para a minha querida governadora Roberta, para que ela faça os agradecimentos do programa aos participantes e nos fale no próximo sábado. A palavra é sua, Roberta. Bem, gratidão a todos vocês, como nesse lema rotário, né, mais oportuno impossível, acho que só complementa o anterior, né? O Rotary conecta o mundo e abre oportunidades. O que o intercâmbio faz? O que a BIJ faz? Conecta e abre oportunidades. Sigam em frente nessa caminhada, dando suporte aos nossos distritos. Gratidão, muita gratidão a todos vocês. Hoje pudemos conhecer um pouco mais do trabalho, tivemos 1000 pessoas nos acompanhando lá no Facebook, nessa transmissão, e logo o canal no YouTube entrará com o vídeo desse programa. Todos estão mandando mensagens, dizendo que aproveitaram demais essa oportunidade. E nossa gratidão a vocês por nos darem esta oportunidade de estarem aqui hoje. Próximo programa, próximo sábado, nós vamos falar com aquela dupla que tem mostrado para o Brasil que trabalhar com parceria, trabalhar com continuidade, o elo de um ano rotário com o outro, mostrando que realmente é preciso ter planejamento, né, de continuidade dentro da nossa organização. Estou falando aqui da governadora Brígida, governadora do Distrito 4.440, ao lado do governador Washington Calado, que foi o governador 2019 e 2020. Eles vão contar para nós essa aventura que tem sido a caravana da expansão, que nesse presente ano rotário já está apresentando 10 novos Rotary Clubes. Então, eles têm realmente caminhado demais, cerca de 4, 5 mil quilômetros por semana, desbravando a região nos locais onde não havia ainda um Rotary Club marcando presença. Mas o sucesso é tanto que em regiões onde já havia um Rotary Club, eles estão montando o segundo. Então, como diz nosso diretor Mário, enquanto alguns choram, outros vendem lenços. Então, próximo sábado, governadora Brígida e governador Washington Calado, como ótimos vendedores de lenço, vão nos ensinar um pouquinho como faz esta brilhante caravana da expansão no Distrito 4.440, que é um exemplo para todos nós no desenvolvimento do quadro associativo. Muito obrigado a todos, muita gratidão. Lembrem-se, hoje, dia 31, nós estamos aqui, já no final de outubro, mês que foi especialmente destacado para a nossa campanha de multivacinação e poliomielite. Em vários estados, ela seguiu em frente. No estado de São Paulo, por exemplo, nós vamos com essa campanha até a primeira quinzena agora de novembro, segue com a campanha de multivacinação. Nosso país aí com cerca de 46% de cobertura vacinal para a poliomielite, algo que não dá para admitir, né? Vamos em frente, cada um incentivando na sua região, na sua cidade, a vacinação. Não adianta clamarmos por uma vacina para a Covid-19 se não vacinamos das doenças já preveníveis com as vacinas existentes. Vacina Brasil, estamos juntos. Ótima semana a todos. Fiquem com Deus. Até breve. Obrigado, Roberta. Meus senhores, minhas palavras finais, como foram as iniciais, é de gratidão. E eu tenho uma gratidão profunda ao programa de intercâmbio de jovens, porque ele ajudou a formar a cidadania do meu filho, que hoje tem 24 anos e passou um ano nos Estados Unidos. Formação de cidadania. É uma das maneiras e é uma das razões que eu digo todo dia obrigado, Rota. Amigos da BIJ, parabéns a vocês. Continue dando esse sangue que não tem cor, porque o Rotary é a cor universal. Continue dando esse sangue para que esses nossos jovens, como o meu filho, tenham mais oportunidade no futuro. Eu agradeço a todos em seu nome, Ligeia, que preside hoje essa organização. Não vou nominar o resto, porque a Roberta já o fez. Então, a todos vocês, representados pela Ligeia, o nosso muito obrigado. E até uma próxima vez. Contem conosco
para divulgar esse grande programa que o Rotary tem. Com a palavra agora o meu amigo Carlos Augusto Bácaro para fazer o encerramento do programa. Carlos Augusto Bácaro, a palavra é sua. Muito obrigado, Júlio. Muito obrigado a todos. Então, vamos encerrar. Microfones estão liberados. Todos ativem seu microfone para dar aquele tchau bem alto. Tchau. Grande abraço. Tchau. Beijo, amigos. Tchau. Meu filho está aí. Meu filho Jorgito está aí. Ô, meu filho, obrigado por ter comparecido. Jorgito nosso é meu filho. Obrigado a vocês por terem me recebido. Governadora. Paulo já Leandro, um abraço para Muito obrigado a todos. Tchau. Bom, vou desligar em 3, 2, 1. Tchau.